Muito bom dia para você ligado na Rádio Futebol Clube. Está no ar o Breakfast News, te acordando com as informações do futebol brasileiro. Hoje tem Verdão na Libertadores da América. Flamengo apresenta o novo diretor de futebol. Corinthians inicia a preparação para a grande decisão de domingo do Campeonato Paulista. Tudo isso e muito mais a partir de agora, aqui na Rádio Futebol Clube. Muito bom dia para você que é apaixonado por esportes. Hoje uma terça-feira realmente especial, né? Porque além do Palmeiras na Libertadores, hoje tem Champions League, hein? E você já sabe, quando tem Champions League, quando tem Liga Europa, você acompanha tudo aqui na Rádio Futebol Clube. Hoje, a partir das 3h30 da tarde, o plantão da Champions. Estarei ao lado do comentarista Fábio Salgueiro, acompanhando simultaneamente Juventus e Real Madrid, Sevilha e Bayern de Munique. Dois jogaços, é o início da fase de quartas e final da competição e com aquele jeito que você já sabe, com muito comentário, muita informação, muito detalhe, muita curiosidade no momento em que os jogos acontecem. Então fica o convite aí hoje a partir das 3h30 da tarde. Você pode acompanhar a gente pelas redes sociais através do @Rádio Futebol C, @Rádio Futebol C, no Facebook, no Instagram, no Twitter. Você nos ouve também pelo aplicativo TuneIn. Grande abraço a você que nos ouve pelo TuneIn, né? Você entra, baixa o aplicativo, entra no TuneIn e coloca lá Rádio Futebol Clube, apaixonados por esportes, e você vai acompanhar a nossa programação. Todos os nossos programas, quando você não consegue acompanhar ao vivo, eles ficam lá em forma de podcasts e você pode escutar na hora que você quiser, onde você estiver, como você quiser. Por quê? Acessando www.radiofutebolclube.com.br, você nos ouve pelo celular, pelo tablet, pelo computador e em breve, aguarde, vem aí o nosso aplicativo para você também baixar no seu celular e poder curtir a Rádio Futebol Clube. Bom dia, Zé Boquinha, tudo bem? Bom dia, Carlos Lima, amigos que nos ouvem na nossa Rádio Futebol Clube. Tudo bem, né? Esperando a Champions League hoje, que tem jogaço. Hoje o bicho pega, né, Zé? Podemos até, a gente fala sempre de futebol brasileiro e tal, no Breakfast News e de futebol internacional no Upgrade. Agora, hoje, como tem o plantão da Champions, não tem Upgrade, né? Então, a gente pode até abrir falando sobre esses dois jogos espetaculares. No ano passado, Zé Boquinha, na temporada passada, né, não especificamente no ano passado, Juventus e Real Madrid fizeram a decisão da Champions League. E havia uma expectativa muito grande em relação à Juve, porque ela havia eliminado o Barcelona, né? Então estava todo mundo aí jogando bem defensivamente, né? Com aquele futebol italiano que você conhece bem, com o líbero, aquela coisa toda. Parou o Barcelona. E aí veio aquela pergunta, será que vai conseguir parar o Cristiano Ronaldo e companhia? Aí foi 4-1 para o Real Madrid na final, Zé Boquinha. Será que hoje a Juventus consegue tentar mudar essa história? Na ocasião era um jogo só, né? Porque era a final. Dessa vez são jogos de ida e volta, hoje em Turim e depois a volta no Santiago Bernabéu. Você vê alguma possibilidade da Juventus parar o Real Madrid, Zé Boquinha? É difícil, né? Então, em dois jogos pode ser que em um jogo você consiga equilibrar. A Juventus joga defensivamente, é um time que sai muito pouco para o jogo, principalmente num jogo desse tamanho, né? Respeita muito o Real Madrid. E aí quando você fica muito atrás, você se expõe e a bola chega muito na sua área. Enfim, mas é um jogo de camisa, né? Duas equipes tradicionais do futebol mundial, duas grandes equipes, quer dizer, tudo pode acontecer. Mas o favorito é o Real Madrid. Em dois jogos é difícil dar uma zebra. Ah, sem dúvida. E do outro lado, Zé, o Sevilha, ele, na fase anterior, todo mundo falou assim, Sevilha, beleza, já chegou nas oitavas, tá de bom tamanho e tal, aquela coisa toda. Aí pegou o Manchester United, né, do Mourinho.
Aí joga a primeira em casa 0-0. Aí todo mundo, já era. Agora vai jogar em Manchester, né? O time inglês vai passar um trator em cima do Sevilha. E o Sevilha foi lá e ganhou de 2-1 e eliminou o Manchester United. Você acha que dá para repetir a dose contra o Bayern de Munique, Zé? Não, aí o buraco é mais embaixo. O Bayern de Munique é um time muito consistente, um plantel espetacular. É muito difícil. O Manchester United oscilava muito, né? O Mourinho é muito inventor, de vez em quando gosta de inventar muita coisa. É muito vaidoso. O técnico não pode ser muito assim como ele é. E tem hora que... Você sabe como é que é jogador de futebol, né? Um técnico muito vaidoso, cara... Nós temos tido exemplo no Brasil de grandes técnicos que se perderam no meio do caminho por causa disso. E o Bayern de Munique é favoritaço. Realmente. Fazer jogo duro na Espanha, mas na Alemanha não tem como. Não tem como. Aí não dá, Zé. Aí não tem como mudar. E você viu que no fim de semana, né, Zé, no principal clássico hoje do futebol alemão, né, entre Bayern de Munique e Borussia Dortmund, foi só 6-0 pro Bayern. Então, o Bayern já mostrou as suas credenciais, né, ó. É com a gente que vocês vão jogar, tá, entendeu? Já mostrou pra você ver, aqui é Bayern, mano. Que a torcida do Corinthians fala, aqui é Corinthians, então lá, aqui é Bayern, né? Realmente não será uma tarefa fácil para os comandados de Vincenzo Montella, um técnico italiano que até está fazendo um trabalho legal na equipe do Sevilha. E antes de falarmos do futebol brasileiro, já que a gente está destacando a Champions, né? E falando, consequentemente, do futebol internacional, nesse fim de semana teve um fato muito, muito interessante. A gente até dedicou um click time, né, para esse fato, que foi a estreia do Ibrahimovic com a camisa do Los Angeles Galaxy, né? Estava acontecendo o clássico da cidade, né? O Galaxy enfrentando o Los Angeles Futebol Clube. Tava 3-0 para o Los Angeles Futebol Clube. Aí o time do Ibra no banco. Aí fizeram um gol, 3-1. Aí segundo tempo, 3-2. Aí aos 26 do segundo tempo, o técnico falou: Ibra, vai lá. Aí o Ibra entrou. 6 minutos depois, ele marca um golaço. A bola na intermediária ali, né? Entre a linha que divide o gramado e a grande área, mais pelo lado esquerdo. Ele recebe, ele vê o goleiro adiantado, mas ele não dá aquela cobertura clássica, né, Zé? Que o cara só dá, até porque ele estava distante do gol, né? Ele não podia só dar um toquinho para encobrir o goleiro. Aí ele enche o pé, a bola encobre o goleiro, estufa a rede. Bom, 3-3. Se parasse aí, ele já estaria consagrado, porque você está perdendo de 3-0, empata 3-3, né, com o rival da sua cidade, só aí já serviria de consagração para ele. Mas, aos 46 do segundo tempo, o inglês Ashley Cole faz uma jogada pela esquerda, cruza e o Ibra de cabeça vira o jogo. Aí o delírio foi total, ele tirou a camisa, o narrador da Fox estava narrando o jogo, a Fox americana. O cara, nossa, sensacional, espetacular, é o cara do momento, é o cara do jogo. Se você estava achando que ele ia arrebentar, ele está arrebentando, mas enfim, não parou de elogiar o Ibrahimovic. E aí duas coisas me chamaram a atenção, Zé. Primeiro, uma na narração do rapaz. Quando o Ibrahimovic fez o primeiro gol, de fora da área, ele falou assim: bem-vindo à Major League Soccer, Zlatan, né, que é o primeiro nome do Ibrahimovic. Até aí, tudo bem. Só que quando ele fez o segundo gol e virou o jogo, ele inverteu. Ele falou: Major League Soccer, dê as boas-vindas a Zlatan. Foi legal, não foi, Zé? Foi uma bela sacada do narrador, né? Muito legal. O primeiro gol dele foi qualquer coisa, né? Porque geralmente ali o cara chuta a bola no chão, por cobertura, né? Você bate embaixo da bola, chapa de pé, porque a distância é muito grande, né? A bola estava quicando, ele viu o goleiro adiantado, como você disse, ele deu um sem pulo na bola, com muita força, e a colocação da bola foi qualquer coisa extraordinária, né? Porque com essa distância aí, difícil você medir a força que você coloca na bola, né? Se você bate mais forte ainda, ela vai subir e vai longe. Se você bate menos, ela vai na mão do goleiro. Ele deu na medida o chute. Foi um chute assim de quem realmente sabe o que é chutar em gol. É uma coisa fantástica. É um negócio, né? O cara, craque é craque, né? A bola sobra pro craque, a bola
acontece no pé do craque, gruda no pé do craque, não tem jeito, né? Quem é bom, e como diz a grande frase, quem é bom já nasce feito, né? E tem mais um detalhe, né, Zé? Chamada visão de jogo, porque no segundo gol ele fez uma coisa que poucos jogadores têm o discernimento de fazer, até pela rapidez do lance, né? Foi uma jogada rápida pela esquerda, um lançamento em profundidade, e na hora do lançamento, quando a bola está viajando, o Ibra está impedido. Só que aí ele percebeu o seguinte, que a bola não era para ele, a bola era mais para o Cole. Então, ele, no meio do caminho, ele diminui a passada, ele sai da jogada para não ficar impedimento, né, para não passar aquela. Ele está participando da jogada. Ele deixa de participar da jogada, né? E aí, quando o Cole recebe a bola na esquerda, ele se projeta para a área e vem o cruzamento, ele faz o gol de cabeça. Quer dizer, esse é o oposto daquele atacante que um dia falou para o técnico, professor, ou eu corro ou eu penso. As duas coisas juntas eu não consigo fazer. O Ibra consegue, né, Zé Boquinha? Nossa, realmente. Nós temos um punhado de jogadores assim. Né? E o raciocínio dele, o cérebro está em outro lugar que eu não vou falar onde. E ele sobra, além da categoria dele, sobra desse quesito inteligência. É o que difere, né, o bom jogador do extraordinário, né? É justamente isso. É aquele um segundo que o cara pensa na frente dos outros e toma iniciativa, posicionamento às vezes dentro da área para antecipar uma jogada, adivinhar onde a bola vai, saber que estou impedido, saio da bola. E isso aí é coisa de um segundo. Se você pensar 2 segundos, você perde a jogada. Então, realmente, é extraordinário que você coloca um punhado de jogadores nesse patamar aí da história e ele é um dos que está aí. É um cara que realmente fez história onde passou foi ídolo, e mesmo jogando 20 minutos num jogo, ele decide o jogo e já deve estar em todos os jornais, né? Ele deve estar em todas as TVs e é o cara que vai alavancar o futebol americano definitivamente. E aí ontem ele deu uma entrevista coletiva, né? E falou da emoção da estreia, de tudo que aconteceu. Vamos acompanhar. I think it was amazing. I mean, from the first step I took in the stadium, inside the stadium, was amazing. All the fans, they were here early. I was also here early, and everywhere I'm going is like happiness, and everybody's like, welcome, and thank you, and enjoy. And I just try to give back as much as possible, even if I have to focus on the game, obviously. And once I was on the bench, I could feel the support, but not only for me, for the whole team. And just like I said now, before I came in, we won Zlatan, and I gave them Zlatan. So it's easier to play when you have fans pushing you, supporting you, and giving you that little extra you need. And when it goes good, you see the happiness in your teammates, and you just want to keep going. So, but I was happy when the game was finished, because I don't know if I could play more. Bom, resumindo o que ele disse, né? Desde o momento que ele colocou os pés no estádio, né? Deu o primeiro passo ali dentro do estádio, ele já sentiu uma atmosfera favorável da torcida. Ele falou, a torcida chegou cedo, eu também cheguei cedo, né? E todo lugar por onde eu passava, as pessoas me davam boas-vindas, né? E quando eu estava no banco, eu senti aquela atmosfera do torcedor empurrando, aquela coisa toda, e aí fica fácil de você jogar com uma atmosfera tão positiva a seu favor. E quando eu entrei, essa frase foi legal. Eu pensei o seguinte, eles querem Zlatan, então eu vou dar a eles Zlatan. E dei o máximo que eu podia, mas confesso que no final fiquei feliz do jogo ter terminado, porque eu não sei se eu aguentaria correr mais um pouquinho. Figurar, sem Zé Boquinha. Além de tudo, é um cara que domina, né? É um cara realmente que tem uma empatia muito grande. Vai acrescentar muito, e o torcedor americano é diferenciado, é totalmente diferente de qualquer lugar do mundo, né? Ele não é fanático, ele vai ao estádio para ver um jogo. E é o que eu canso de dizer aqui no Brasil, que o torcedor aqui é de vitória, não é de jogo, ele não é de competição, ele quer vitória, tem que ganhar, se não ganhar, vai ser o pior do mundo. O americano não, ele quer ver um jogo, ele quer ver
o espetáculo, ele paga para ver o espetáculo. E em qualquer esporte dos Estados Unidos você tem uma facilidade enorme para chegar no estádio, para estacionar o carro, para comer, para entrar no estádio. Não tem ninguém no seu lugar que você tem que chamar a polícia para tirar. Tem um cara para te acomodar. Enfim, o jogo faz parte de todo o espetáculo em volta. E por isso que o americano, ele torce, mas ele torce com essa categoria. Se o time perder, não tem xingar o técnico, burro, tira o técnico, não tem esse negócio. Perdeu, reconhece que o time é melhor e vai para casa e os ingressos já estão comprados para a temporada inteira. Né? E por isso que é interessante. Não importa o nível do seu time, né? Você quer ir ver, às vezes você vai lá para ver o time adversário, para ver o jogador excepcional do time adversário. Então você vai curtir um espetáculo, você não tem essa gana de querer ganhar, de xingar, enfim, de vaiar. Você quer ir lá ver um espetáculo, ver um jogo. Se seu time ganhar, beleza, a vibração é maior, se perder não tem problema nenhum. O jogo é complemento do seu dia. Terminou o seu trabalho, você vai ver o jogo. Isso ajuda demais jogadores desse nível, jogadores extraordinários, onde vão poder jogar melhor ainda. Que sabe que não tem essa cobrança. O cara quer se divertir com você jogando bem. E foi o que aconteceu com Ibrahimovic. E tomara que ele se acerte lá com o técnico da Suécia, com a Federação Sueca e que vá para a Copa do Mundo. Um cara desse, mesmo que seja para ficar no banco, entrar de vez em quando, não pode ficar fora da Copa, né, Zé? Ele já não veio no Brasil porque a Suécia não se classificou, né? Caiu numa repescagem das eliminatórias europeias contra Portugal, e aí ou viria o Cristiano Ronaldo ou viria o Ibra, veio o Cristiano Ronaldo. Dessa vez a Suécia tirou a Itália. Seria legal um cara como ele na Copa do Mundo, né, Zé? Ou você não? Você é daquele tipo, não, melhor não, porque se pegar o Brasil vai complicar a nossa vida. Tem esse aspecto, né? Tem aquele torcedor, é melhor não ir, mas se eu fosse o técnico da Suécia, eu já tinha telefonado para ele, vai entrando em forma aí que eu tenho meia hora por jogo aqui para você jogar, para você ganhar os jogos para mim. Não tem a menor dúvida. Você tem um cara desse no banco, que é isso? Você tem um ás na manga para descartar, não tem dúvida. Levaria com o pé nas costas. Muito bem, dedicamos hoje um espaço ao futebol internacional e agora... Vamos virar a página. Você está acompanhando o Breakfast News aqui na Rádio Futebol Clube. Aqui você já sabe, somos apaixonados por esportes. Em breve também vem aí uma programação com outros esportes na Rádio Futebol Clube, que não só o futebol. E hoje o Palmeiras vai entrar em campo, o Verdão envolvido aí com as finais do Campeonato Paulista, deu um passo muito grande no primeiro jogo ao vencer o Corinthians em Itaquera, e hoje recebe o Aliança Lima do Peru, no seu estádio, na sua arena. O técnico Roger Machado deverá poupar alguns jogadores, de repente o Edu Dracena pode entrar aí na zaga no lugar do Thiago Martins, o Lucas Lima pode dar lugar ao Guerra, o Keno vai entrar muito provavelmente no lugar do William, né? E o Palmeiras deve entrar em campo com Jailson ou até mesmo Fernando Praz, né? Tietê ou Mike, Antônio Carlos, Thiago Martins ou Edu Dracena e o Diogo Barbosa. Essa já é uma alteração confirmada, porque o Vitor Luiz está machucado, né? Meio de campo com Felipe Melo, que ele foi expulso no jogo contra o Corinthians, não vai jogar domingo, então vai jogar hoje. Felipe Melo, Moisés, que tá confirmado, Lucas Lima ou Guerra, aí na frente Dudu, Borja e Keno. Esse é o provável time do Palmeiras. E o Verdão, o elenco é tão bom, né, Zé, que o Roger pode poupar jogadores sem enfraquecer o time. Ou você acha que não é bem assim? Que o time de 1 a 1, o time titular, eu ia falar de 1 a 11, hoje em dia não existe mais isso, né? O time titular é muito forte e os outros não são tão fortes assim. O que você acha, Zé? Eu acho que aí é o problema de entrosamento que ele pode ter, né? Realmente, se ele mudar muito o time, como ele está pretendendo, ele perde um pouco a força de conjunto. E Libertadores você não pode bobear, né? Jogo em casa,
tudo bem, contra um time que tem tradição de Libertadores. E é o típico jogo que você se arrisca, né? Se você empata um primeiro jogo desse em casa, já dá um reflexo negativo para todo o resto, né? E nessa fase de classificação, ganhar em casa é prioritário. Você tem que ganhar, fazer a sua lição de casa sempre. Os 3 jogos em casa você tem que ganhar para passar para a próxima fase. É um risco que ele vai correr, mas a necessidade obriga, né? Logo em seguida vai ter o jogo final no domingo. Mas eu não sei, eu colocaria o time principal para jogar. Eu não pouparia muita gente, não. Pouparia só aqueles que têm algum tipo de problema. Por outro lado, o Palmeiras com esse plantel recheado, plantel de grandes jogadores. Você começa a ver quem está no banco, aí você olha até para o Corinthians, né? Olha para São Paulo, para Corinthians. Esses jogadores do banco do Palmeiras seriam titulares do Corinthians, do São Paulo. Com muita tranquilidade, né? O Corinthians não tem um meio de campo como o Guerra, por exemplo. Tem o Jadson, não está jogando. Mas é um jogador que no Corinthians se encaixaria com uma luva. Então, o perigo é esse, é você estar meia boca em termos de conjunto do time tá jogando junto, porque treino é uma coisa, aquela história, treino é treino, jogo é jogo. O negócio de treinar junto te dá um conjunto relativo, mas o jogo te exige muito mais. É uma outra maneira, é um outro adversário. Acho que o Palmeiras tem que pensar bem e se acertar bem, porque é prioritário uma vitória hoje, não tenho a menor dúvida. Até Você ganhar o Campeonato Paulista e tropeçar em casa da Libertadores. Isso é verdade. E tudo bem, o Palmeiras estreou bem, ganhou de 3-0 lá em Barranquilha contra o Júnior da Colômbia, né? Com 2 gols do Bruno Henrique, que naquele dia realmente começou a construir a sua titularidade, né? Com a camisa do Palmeiras. Foi um jogo em que ninguém esperava o Bruno Henrique, o Roger escalou e ele foi lá, marcou 2 gols, o Palmeiras fez 3-0 e hoje, é claro, se ganhar e deve ganhar, porque vai jogar em casa e é melhor que o time do Aliança, o Palmeiras já com 6 pontos fica muito tranquilo para jogar 2 partidas contra o Boca, né? Porque aí o Verdão vai jogar contra o Boca Juniors, primeiro em São Paulo, depois na Argentina. Aí ele sai para enfrentar esse mesmo Aliança Lima e na última rodada recebe o Júnior Barranquilha. É a sequência do Palmeiras na Libertadores. E o Moisés, na entrevista coletiva de ontem, ele foi questionado se ele se dependesse da vontade dele, se seria melhor não ter esse jogo agora, né? Porque foi um jogo que acabou caindo entre as 2 finais do Campeonato Paulista, se era melhor não ter ou ter esse jogo. Ter nesse jogo agora, você esquece um pouco o clássico, né, a final, e pensa num outro adversário, e a partir de quarta-feira você volta 100% a pensar na decisão. Então, cara, sinceramente, eu não sei te falar se eu preferia não ter esse jogo ou se eu preferia que tivesse. Eu particularmente, Moisés, não vou ficar em cima do muro, prefiro que tenha esse jogo de terça-feira, porque aí você para de pensar um pouco na decisão e joga contra o adversário e depois, passando isso, a semana fica mais curta para que a gente possa jogar a final. E aí, Zé, é bom ou ruim, né? Você que foi técnico, essa história, você tem uma decisão de um campeonato, como é o caso do Paulista, e entre o primeiro e o segundo jogo tem um jogo importante de uma competição internacional. Como é que fica a cabeça dos jogadores numa situação dessa? Para o Moisés é bom porque ele joga. Se vai jogar hoje, ele está na reserva do Palmeiras, então é um jogo para ele jogar. Eu não vejo, esses caras estão muito bem preparados, eu não vejo problema nenhum. Ele não falou, depois a gente vira a chavinha, né? Que eles gostam de falar isso. Gosta. Vira chavinha para esse jogo, vira chavinha para o outro, é cheio de chave. Eu vejo no Palmeiras com esse plantel aí, não tem muito que se preocupar, não. E o jogador está preparado para jogar, quer dizer, o tempo é grande, não é? No basquete, por exemplo, você tem às vezes um torneio que você joga todo dia, então é uma outra situação. E você pode trocar os jogadores, então não dá muito para você fazer muito paralelo, não, porque é uma outra maneira de jogar. Mas não tem esse negócio, não. O cara já está acostumado. Futebol, o campeonato,
Você está na Libertadores, problema seu, ninguém mandou você classificar. Agora, meu, tem que correr atrás. Ninguém mandou chegar na final do Paulista também, né, Zé? Então, esse negócio, os caras falam, pô, mas eu tenho excesso de jogo. Ué, mas por que você não entregou o jogo e caiu fora de uma competição? Eu sou só repórter, faria essa pergunta para técnico. Quantos técnicos eu vi reclamando? Muito jogo, joga quarta, domingo, Libertadores, Campeonato Paulista, o Brasileiro, Libertadores. Ué, então entrega o jogo, pede para sair da WO, enfim. Se tá lá, meu filho. E aí, né, Zé? Quando... tá no fogo é para se molhar, né? E aí que quando não tem muito jogo, não, precisamos arrumar um amistoso para que a equipe não perca o ritmo de jogo, né, Zé Boquinha? Esse é o reverso da história, né? O time não tem jogado, não temos tido uma sequência de jogos para pegar ritmo. Sempre tem uma muleta, né? Que coisa chata, né? Técnico é muito chato. É muito chato, né, Zé Boquinha? O que é mais chato, técnico ou repórter, Zé Boquinha? O que é mais chato? É duro aí, é duro para escolher. É um páreo duro? O repórter também, que o cara fica lá esperando a vez dele e faz uma pergunta daquelas que não dá para responder, né? Não tem, sabe a pergunta que não tem resposta? Sei. O cara só... alguns que colocam já a resposta na boca do cara na pergunta, né? O cara é isso aí mesmo. Você já perguntou e você mesmo já respondeu, né? Já está respondido. Né? Bom, Zé, e amanhã o São Paulo entra em campo, né? Depois da eliminação do Campeonato Paulista, vai a Curitiba, é um jogo duríssimo para o Tricolor. Aliás, o São Paulo jamais venceu na Arena da Baixada, né? São Paulo ou perde ou empata lá. E amanhã é Copa do Brasil. E já prevendo um jogo difícil, o que o Aguirre fez? Ele colocou um terceiro zagueiro, Zé Boquinha. Ele sacou o Péturos, né, que fazia a dupla ali com o Jusilei, e promoveu a volta do Rodrigo Caio. Então, o São Paulo ficaria assim: Sidão no gol, Rodrigo Caio, Arboleda e Bruno Alves, né, como 3 zagueiros. Pela direita, o Militão, pela esquerda, o Reinaldo. 2 volantes, o Jusilei e o garoto Lisieiro. E mais à frente, Cueva, Trellis e Nenê. É uma boa escalação dentro daquilo que o São Paulo tem para pegar o Atlético Paranaense, Zé? Ele já mostrou nos 2 jogos contra o Corinthians que o time dele vai jogar assim, né? Vai jogar retrancado, vai jogar atrás. Ele já sentiu que ele não tem muita força no time. E a tendência dele no Campeonato Brasileiro vai ser essa também. Possivelmente 3 zagueiros. Eu tenho que concordar com ele, né? Porque o São Paulo é o típico time que, se sair para o jogo, fica complicado. São Paulo tomar um gol é complicado de reverter. O São Paulo não tem força para isso. O São Paulo realmente contratou mal. O São Paulo é um time que está à deriva já há muito tempo. E, de alguma maneira, você tem que partir para alguma coisa. Eu acho que ele está certo, né, na maneira dele pensar. Agora, é claro, o futebol, depois que criaram os 3 pontos, isso foi em 95, e eu me lembro que naquela época eu fazia meias pole aqui no Presidente da Ponte, e antes de começar o Campeonato Paulista, o técnico era o Jair Pisserni, eu falei, vai mudar totalmente o futebol, a história de 3 pontos. Não adianta você jogar atrás, segurando do 1, 2, 3 jogos, você tem que ganhar. Você tem que fazer esses 3 pontos, porque senão você vai caindo e não chega a lugar nenhum. Eu acho que desde os 3 foram criados os 3 pontos, você tem que ter ofensiva, você tem que jogar em cima do adversário. Você tem que criar alguma coisa a mais. Mas eu vejo que piorou ainda, né? Tem cara que tem medo de se expor. Caso típico de sábado, né, Lima? Se o Roger joga o time para cima do Corinthians depois do primeiro gol, ele liquida no primeiro tempo a fatura, né? O Corinthians acaba no primeiro tempo. Ele era muito superior o time do Palmeiras ao Corinthians. Mas ele fez o gol e foi colhendo, né? O Corinthians ficou com mais de 60% de posse de bola. E o Palmeiras querendo fazer um contra-ataque para matar o jogo. Quando poderia ter feito exatamente o contrário. Poderia ter posto o Corinthians na roda e ganho o jogo. Mas o São Paulo não é o Palmeiras. O São Paulo, infelizmente, é um time que tem que jogar encolhido. Tem que segurar atrás para tentar ir uma bola parada no contra-ataque e ganhar o jogo. Não tem saída. E o São Paulo que nas últimas horas apresentou o Gonçalo Carneiro, né?
atacante uruguaio de 22 anos, que veio do Defensor, né, do Uruguai. Ele não joga desde novembro, mas falam muito bem dele. E o Raí colocou, não nas redes sociais, ele deu uma declaração na televisão, na TV, né, do próprio clube, se dizendo feliz com a chegada desse novo reforço para o tricolor. Estou muito feliz com a chegada do Carneiro, não só porque tem uma tradição de jogadores uruguaios com belas histórias aqui no São Paulo Futebol Clube, mas também por se tratar de um jogador jovem, talentoso, muito bem recomendado. Faz parte do nosso plano aí de estar de médio e longo prazo, né? Jogadores experientes, jogadores jovens e com talento e com potencial para fazer história aqui no São Paulo. Bom, Zé, o São Paulo gastou cerca de 2 milhões e 600 mil reais, né, para comprar parte do passe do rapaz. E tem até uma matéria interessante aqui no site do Globo Esporte, né, dizendo o quanto o São Paulo já gastou com centroavantes com atacantes, né, desde que o Lucas Prato saiu, foi para o River. O São Paulo vendeu o Lucas Prato por 44 milhões e meio de reais, né? Só que desse valor o São Paulo ficou com 33 milhões. Aí o Diego Souza, né, seu amigo Diego Souza, de 32 anos, custou 10 milhões de reais. O Trellis, de 28 anos, custou 6. E agora mais 2.600 com o Carneiro, ou seja, 18 milhões e 600 mil reais. Praticamente metade do que o São Paulo recebeu pelo Prato foi investido nesses 3 jogadores. Foi um bom investimento do São Paulo, Zé Boquinha? Jogou dinheiro no lixo até agora, né? E quando o Raí fala que São Paulo tem tradição com os jogadores uruguaios, até eu, né? Pablo Forlan, Pedro Rocha, Dario Pereira, o maior jogador do mundo, Dario né? Pereira, São Paulo. Exato. Dario Pereira. Dario Pereira. O próprio Lugano, né? Que foi quando estava em forma, jogou muito. Tudo cara de seleção uruguaia, né? Uhum. Você traz um ilustre desconhecido e você não sabe o que vai acontecer com ele. Tem 22 anos. Tudo bem que o custo-benefício é barato, né? Ele pagou pouco. E você pode trabalhar o cara. Agora, o cara não joga desde novembro. Daqui a pouco vai começar o Campeonato Brasileiro. Você precisa do cara já, ele não vai jogar. Sei lá, o São Paulo tem umas coisas também que não é fácil, né? É muito melhor você investir em alguém da base que pode virar alguma coisa. Mas é muito dinheiro jogado fora, né? Diego Souza, contratação absurda. Ele já estava mal há muito tempo e o São Paulo acaba contratando um cara que eventualmente pode jogar aí um jogo bem, mas na média não vai acertar o time, não. Mas o que vai fazer? Você tem que... Aí já é desespero, né? Alguém viu o cara, o Diego Aguirre deve ter indicado, deve ter visto o menino jogar, e o São Paulo faz uma experiência, porque isso aí não é uma contratação que você falou, oba, chegou o uruguaio aqui, né? Como chegou o Pedro Rocha, né? Como chegou o Dario Pereira. Chegou um uruguaio aqui que ninguém sabe quem é. Vamos ver o que acontece. Tá certo. Saímos do São Paulo e vamos para o Mengão, né? O Flamengo com diretoria nova. Ontem o Carlos Noval foi apresentado como novo diretor, né? Ele assume no lugar do Rodrigo Caetano. E é claro que a pergunta, né, que mais se fez para ele ontem era em relação ao novo treinador do Flamengo. Qual seria o perfil desse novo técnico que o Flamengo está buscando? Seria o perfil de um técnico já experiente, vencedor, um técnico mais novo, né? Vai prestigiar o Maurício Barbieri, que está aí como interino, enfim, ele falou sobre isso. Primeiramente, sim, cheguei no sábado aqui, né? Estou me inteirando realmente de tudo que está acontecendo aqui no profissional. Agora, o profissional tem que se adequar à filosofia que o Flamengo já tem, entendeu? Esse que é o grande objetivo. Se ele vai ser uma pessoa que já tem mais experiência ou se é mais nova, o importante é ele se adequar à filosofia que o Flamengo já tem nessa linha. Então a gente está estudando o perfil de treinador que realmente a gente deseja para o clube. E em cima disso a gente vai trabalhar. Logicamente que não dá para esperar muito, até porque você tem que já começar a fazer um trabalho junto com os jogadores, né? Então esse deadline eu acho que pelo menos até o final da semana já tem que estar com esse nome definido. Zé, ele falou muito em filosofia. Você consegue definir qual é a filosofia do Flamengo?
Porque, sabe, os nomes que estão sendo ditos, né? Cuca, tem um jeito, certo? Renato Gaúcho, não sei se o Renato sairia do Grêmio, mas de qualquer maneira, é o Flamengo, um clube onde ele também teve uma história, né? O Renato Gaúcho como jogador, até um pouquinho como técnico, mas como jogador. Mas o perfil do Renato é completamente diferente do Cuca. E um terceiro nome que foi veiculado ontem, Dorival Júnior, que aí é completamente diferente desses outros dois. Então, não sei, ele fala muito a filosofia do Flamengo. Qual é a filosofia do Flamengo? Que eu confesso, não sei, porque os times brasileiros, eles normalmente, isso aí não é só o Flamengo não, hein? Antes que o torcedor do Flamengo fique bravo comigo. Normalmente, quando se fala de técnico, nenhum time tem filosofia nenhuma. Entendeu? Eles pegam, contratam aqueles que eles conseguem contratar. Não tem essa, não, eu quero com filosofia, se você falar assim, não, eu quero um cara que coloque o time jogando pra frente, que tem o chamado DNA ofensivo, que o Zé Boquinha adora também essa frase e tal. Ou então, não, eu quero um técnico que joga mais fechado e tal. Aí se você, é uma filosofia. Mas nenhum time brasileiro tem isso. Um dia eles contratam um cara que é retranqueiro, aí o cara não dá certo, eles mandam embora, pegam um que joga um pouco mais ofensivamente. E aí, Zé, qual é a filosofia do Flamengo? Você sabe ou não? Eu sei, eu trabalhei Você lá. Trabalhou lá, por isso que eu estou te perguntando. Eu vesti aquela camisa lá e sei a pressão que você tem para ser técnico do Flamengo. Você tem que fazer o time morder. O Flamengo é isso. Não importa a qualidade técnica do jogador. Até o Zico dava carrinho quando jogava lá. Então é isso aí. Você tem que disputar todas as bolas. A torcida quer isso, ela quer ver o cara ralar o jogo inteiro e, claro, quer ganhar, mas acima de tudo é o que eles chamam de manto, né? Manto rubro-negro. O cara tem que vestir aquele manto lá e mostrar que ele é macho, que ele é um jogador que entrou para decidir, para ganhar de qualquer maneira, que é o que é exatamente o que esse time atual do Flamengo não tem. Eu tenho comentado muito isso. Quando eu vejo o Flamengo jogar, o Flamengo tem um belo time, tem jogadores de alto nível hoje, investiu bem, mas ninguém está ali. O cara está ali para bater o ponto, treinar, bate o ponto, vai para casa e é um time meio de operário padrão, não é de operário no termo, né, daquele cara que vai dar o sangue. É acima de tudo o perfil do técnico do Flamengo é esse aí. Então, de todos esses que você falou, que se adapta melhor é o Renato Gaúcho. Até porque, você mesmo disse, né? Tem uma baita história no clube, ninguém discute isso, e é um cara que vai ter um suporte da torcida muito grande. Eu investiria tudo que eu tinha no Renato Gaúcho, nesse momento. Por quê? Você tem um bom time, e ele é um cara que recuperou tanta gente lá no Grêmio, que a gente não esperava mais que voltasse a jogar em algum nível, no caso do Cortez, no caso do Michael. Os jogadores estavam assim na Berlinda, né? E ele fez os caras jogarem de novo o que podiam jogar. Então ele é um cara bom para tirar do jogador o máximo. Porque foi um grande jogador e é um cara inteligente. E além de tudo é marrento, né? Eu acho que o Flamengo precisa de um cara marrento. É verdade. Não nível Luxemburgo, que gosta de brigar, dar porrada de jogador. Mas cara marrento, o cara que vai lá e discute com o repórter e faz... Enfim, tem presença. O Flamengo precisa disso. O cara que chega lá, o jogador olha para ele e fala, opa, esse nego foi bom de bola, eu vou ter que olhar para ele porque ele pode me ensinar alguma coisa. E ele tirar dos jogadores essa essência. A essência do cara entrar em campo para suar a camisa, para lutar pelo clube. E o hino do Flamengo fala muito isso, né? Vencer, vencer, vencer. Então é o Flamengo. É isso aí, Flamengo. Você não precisa ter um grande time, não. E o Flamengo sempre deu certo quando recorreu à base, né? O Flamengo, eu me lembro, em 92, né? O Flamengo parece que tinha 8 jogadores dentro de campo feitos em casa. Se não me falha a memória. Foi em 91, Zé. Foi aquele time 91, que ganhou a Copa São Paulo em 90, né? E aí os jogadores em 91, Marcelinho Carioca... Eu estava lá em 90, eu lembro da Djalminha. Eu era muito amigo do Ernesto, que era o técnico, eu ia ver o treino da garotada, desses caras todos aí. Djalminha, Paulo Nunes, E Marcelinho. esses meninos o Marcelinho, fizeram a base desse time, que chegou o Júnior de volta para comandar,
E era um time essencialmente feito na Gávea. Então, esse time, além dos meninos serem bons, eles tinham a gana de ser Flamengo, né? E o Zico foi bom por quê? Porque ele foi feito lá, ele é um cara que veio também pro Flamengo e vestiu a camisa e mostrou o que ele era. Então é isso aí, o Flamengo não tem muito segredo não, é chutar para frente, correr atrás e chegar antes do adversário. Essa é a filosofia do Flamengo. Você falou então esse time foi revelado em 90, ganhou a Copa São Paulo. Aí em 92, com o Júnior, né? O Júnior, que hoje é comentarista, super experiente, foi campeão brasileiro, em cima do Botafogo, lembra, Zé? O que eu falei, 92, você falou 91, falei Não, 92, não, eu estou dizendo o seguinte. E teve aquele acidente no Maracanã lá. Isso, que desabou uma parte da arquibancada. Não, eu disse assim, ó, o clube foi, a molecada foi revelada em 90, aí em 91 eles aí começaram a subir para o profissional e em 92 ganharam o brasileiro. Essa foi a sequência, entendeu? O brasileiro em 92, que era Júnior Baiano, aquele pessoal todo. Exatamente. E é isso aí, Flamengo é isso aí, cara. Flamengo não é nada mais do que transpiração. Inspiração do Flamengo é em segundo plano, a transpiração em primeiro. É suar a camisa, meter a cabeça no pé do cara para roubar a bola. É isso que a torcida quer e essa simbiose torcida e time faz parte da história do Flamengo. Então o cara tem que chegar lá e falar pro time que é assim que tem que ser. Sabe aquela história? Quem tá afim, fica aqui. Quem não tá, porta da rua, serventia da casa, como dizia minha avó. Ô Zé, o time que disputou a final contra o Juventus, né? O Flamengo foi campeão, gol do Júnior Baiano. Ele tinha, entre outros jogadores, o Djalminha. Lembra do Fábio Augusto, aquele volante que depois jogou no Corinthians também? O Piá, lateral esquerdo, o Nélio. E aí é o seguinte, o Marcelinho Carioca, o Paulo Nunes e o Marquinhos também, que foi titular do Flamengo durante muitos anos, eles não participaram da final porque eles haviam sido convocados para a seleção sub-20, né, daquele ano. Então, realmente era um timaço. E você acabou de citar uma coisa interessante aí. Você falou o Flamengo sempre recorreu à base. E você sabe de onde veio o Carlos Noval? Da base. Ele era o diretor da base rubro-negra desde 2010. Então, ele já tem um trabalho de 8 anos. É claro que base é uma coisa, o time principal é outra. Mas quem sabe, também vindo da base, o Flamengo revela um bom diretor de futebol para o futebol brasileiro. Que ele está precisando também de novos dirigentes com cabeça arejada, né, Zé Boquinha? Pois é, essa experiência de base e viver tanto tempo dentro do clube é que vai dar essa condição para esse moço fazer um bom trabalho. Ele sabe que o Flamengo precisa e quando ele fala em filosofia, ele deve estar pensando exatamente o que eu estou pensando. Se ele não pensa assim, não vai dar certo. E pode fazer e trazer o perfil de técnico, ele está falando tanto, história de perfil, e trazer o cara que vai comandar um time que vai estar lá. É isso aí o Flamengo, não tem outra saída. Não adianta o Flamengo trazer jogadores que joguem bonitos. Por exemplo, eu vou citar um cara que nunca vai ser o perfil do Flamengo, é o Diego. Um bom jogador, ele tem de vez em quando faz algumas grandes partidas, mas não é aquele cara que vai para cima, entendeu? É um jogador também já meio veterano, já naquela fase do não querer se expor muito. É o tipo de jogador que não vai acrescentar mais nada para o Flamengo. Eu acho ele um ótimo jogador, mas o Flamengo nunca contrataria Diego, contrataria outro tipo de jogador. Bom, de todos os nomes que eu falei, Zé, o Renato fica difícil pelo salário e também porque o Flamengo tem pressa. E ele está lá no Grêmio, também envolvido com Libertadores, né? E o nome que ganhou força de ontem para hoje foi do seu amigo Cuca. E a outra alternativa seria o Maurício Barbieri, que era auxiliar, um rapaz que trabalhou no Audax aqui de Osasco, o Maurício Barbieri, está lá no Flamengo agora, ele está como interino, né? Então, se o Flamengo não conseguir acertar com ninguém, talvez, o que ontem na coletiva o Noval elogiou muito o Barbieri,
De repente ele pode ser um Carillezinho aí na vida do Flamengo. Se bem que o Flamengo tem história com auxiliares, né? Carlinhos, Jaime, né? Que eram opções mais experientes. No caso do Barbieri, não, ele é novo, tal, é um outro tipo de perfil. Mas o Flamengo também tem tradição com essa história de interino assumir e ganhar título, né, Zé? Andrade, né? Andrade também, né? O Andrade, o Carlinhos. O Carlinhos era meu amigo, né? O Jaime, se eu não me engano, ganhou Copa do Brasil também. E era o cara que acudia, né, nas horas ruins. Ele vivia dentro do clube, ele não saía do clube. Então, aquele cara que almoçava o Flamengo, né? Almoçava e jantava o Flamengo. Então, sabe tudo, né? Fica assistindo o treino, tá sempre ali vendo os problemas. Na hora que precisa dele, ele tem a solução na hora, né? O cara é bom, o cara é inteligente e é uma figura respeitadíssima dentro do Flamengo. O Jaime é outro, o Andrade ganhou o título brasileiro, depois foi queimado. Pode ser a solução, não tenho a menor dúvida, porque também, como diretor, já vem com essa essência desde a base, né? Do que é ser Flamengo. Eu acho que isso que é importante. Sem dúvida nenhuma, Zé Boquinha. E tem mais um. Amanhã vai ter um grande jogo também pela Libertadores, entre Cruzeiro e Vasco. Amanhã a gente vai falar um pouco sobre esse jogo. O jogo no Mineirão. 2 times pressionados. O Cruzeiro tomou 4-2 lá em Avejaneda do Racing. Embora nem tivesse jogado tão mal assim, né? Quem vê só o placar fala, nossa, o Cruzeiro tomou um passeio. Não foi bem assim. É que o Racing soube aproveitar as oportunidades que teve, algumas falhas individuais do Cruzeiro. E o Vasco começou perdendo em casa para a Universidade de Chile. Então é um jogo dramático para os 2 brasileiros amanhã. E na quinta-feira tem outro jogo bem interessante, Zé. A molecada do Santos vai enfrentar Estudiantes lá na Argentina, Zé Boquinha. Você sabe que jogar na Argentina não é fácil. Será que o Santos segura essa onda aí com tantos moleques no elenco, Zé? É difícil, né? O jogo realmente complicado. Tem que armar um esquema, aí sim, um esquema mais defensivo, jogar no contra-ataque. É o típico jogo que você tomar um gol de cara, a vaca deita, você não consegue levantá-la mais. Então é um jogo de xadrez isso aí, porque o Santos não tem muito recurso, não. O Santos tem que jogar no erro do Estudiante. O Estudiante é aquele negócio de camisa, né? E time argentino, cara, time uruguaio, como é chato ver jogo de Libertadores, né? Os caras às vezes estão com um timaço, mas eles ficam o jogo inteiro chiando com o juiz, né? Toda falta que o juiz apita vai 2, às vezes 3 caras em cima do juiz para bater um papo. Eles não reclamam assintosamente, mas ficam ali, policiando o árbitro o jogo inteiro. Então, realmente, é difícil de jogar, né? O fato de Libertadores é esquecer que é Libertadores, né? Porque no Brasil fala assim, Libertadores é uma guerra. Não, é um jogo de futebol que você tem que ser inteligente. Você tem que ser maneiro, tem que ser esperto. É a maneira de você ganhar Libertadores. Por outro lado, no outro jogo, o Cruzeiro vem mal para boa, os caras já estão meio que queimando o mano. Tomaram 3-1 sonoros do Atlético Mineiro, podia ter sido mais. Estava 3-0 no primeiro tempo, aí o Atlético Mineiro recuou e o Cruzeiro foi para cima. O Cruzeiro é mais time, foi uma derrota muito inesperada. Então, o Cruzeiro vem de 2 resultados, sem contar os jogos do meio do caminho, mas esse 4-2 e 3-1 mostra uma fragilidade defensiva muito grande do Cruzeiro, né? Realmente é um time que atrás não está bem. E tem um goleiraço, que faz defesas importantes. E o Vasco, estado de graça, pelo menos para esse jogo, né? Vem uma recuperação em cima do Botafogo, para a final do Carioca. Mas o Cruzeiro é mais time, viu, Lima? É mais time. O Cruzeiro, se o Mano conseguir ajeitar a cabeça do pessoal lá, daí o jogo, não tem a menor dúvida. E o Santos vai ter mais um problema, viu, Zé? O jogo, o Estudiantes tirou o jogo de La Plata, que é um estádio bem maior, que é o estádio dele, inclusive, e levou o jogo para Quilmes, no estádio Centenário.
Tudo bem que a cidade fica próxima de La Plata, 40 quilômetros só que é um estádio mais acanhado, a pressão vai ser grande, é meio que uma Vila Belmirozinha deles lá, entendeu? Mais um artifício aí que os argentinos vão tentar usar, né, para pressionar o time do Santos, né? Aquele típico estádio de argentino que as arquibancadas são mais ou menos como o Parque São Jorge, assim, você não consegue sentar na arquibancada, porque ela é muito pequenininha, você tem que ficar de pé, né? Então eles ficam o tempo inteiro pulando ali, para ficar próximo do alambrado. É aquele estádio chato e o Santos vai ter que lidar com isso também, né, nesse jogo diante do Estudiantes. E o Arthur Gomes falou, quando questionado, né, sobre a molecada do Santos e tal, sobre o fato deles se conhecerem muito, desde as categorias de base, se isso está facilitando de alguma forma no time principal. Ajuda, né, porque além da gente ser amigo dentro de campo, a gente é fora também, então a gente sempre está junto, o entrosamento existe dentro e fora de campo, então acho que isso é importante. Como eu disse, também a torcida dá muito apoio, né, para a molecada, então isso nos dá mais confiança para a gente dar nosso melhor dentro de campo. Zé, você que tem uma experiência muito grande no que diz respeito a relacionamento, né, de grupo, de jogadores, aquela coisa toda, até que ponto o fato desse relacionamento fora de campo ser bom influencia no time dentro do campo? Esse relacionamento fora de campo é muito bom, até que não tem o cara meio espírito de porco no meio, que leva a molecada para uma balada, né? Tem isso. Por isso que o André tem o apelido de André Balada, né? Uma vez que você faz sair, você já fica fichado. É bom você viver junto, a garotada, esse sentimento de amizade, isso aí reflete dentro do campo. É importante demais, é muito interessante. Você falou em campo fechado, né? Eu me lembrei quando eu cheguei em Piracicaba, ainda não tinha o Barão de Serra Negra. E o 15 jogava no Alçapão da Regente Feijó. Olha já o apelido do campo, né? E era aquele campo que a distância que acabava o gramado e o alambrado era de 1 metro. O bandeirinha corria ali naquele 1 metro. E o torcedor subia no alambrado e dava com o guarda-chuva na cabeça do bandeirinha. Era legal pra caramba. Sensacional. O bandeirinha corria com medo desgraçado, né? De vez em quando subia o nego lá pra dar uma guarda-chuvada nele. Ô Zé, você estava falando do André Balada. Você estava no programa comigo quando o Notari contou a história do André lá em Portugal ou não? Era você ou era o Salgueira, né? Que o cara lá, porque na Europa tem muito isso, né? O cara fala assim, sei lá, o jogador tem 2 nomes, então fala assim, o locutor fala assim, Vitor, o pessoal, Luiz, né? Carlos, Alberto, né? E aí vai. Zé, Boquinha, Carlos Lima e tal. Aí quando o André fez um gol, André, galera, balada! Realmente sensacional a história que o Notari trouxe, o Norberto Notari e o Lucas Lagata, né, que são os nossos colaboradores lá direto de Portugal com as informações do futebol europeu, e essa história foi realmente muito engraçada. Zé Boquinha, então é isso, hoje tem Palmeiras e Aliança, tem plantão da Champions, enfim, a gente vai estar acompanhando tudo aqui na Rádio Futebol Clube e amanhã, às 9 da manhã, de novo o Breakfast News, a qualquer momento na nossa programação. Tem o Click Time, né, com informações atualizadas, e amanhã também tem plantão da Champions, a coisa não para, amanhã mais 2 grandes jogos, amanhã com o Liverpool enfrentando o Manchester City e o Barcelona enfrentando a Roma, né? Então, se tudo der, né, Zé Boquinha, como a gente está imaginando, tal, se os favoritos realmente vencerem, né, a gente deve ter, numa fase semifinal, não dá para saber quais são os jogos, porque vai ter sorteio, né? Não dá para dizer agora quem pegaria quem, mas se der a lógica, nós teremos uma fase semifinal de Champions com Bayern de Munique, Manchester City, Real Madrid e Barcelona. Tá bom para você, Zé Boquinha? Ou você quer mais um pouquinho? Tá bom para qualquer um, né? Eu acho que o único desses maiores tradições do futebol mundial, né? Desses 4 aí, eu acho que o único que corre mais risco é o City, porque ele tem um confronto com o Liverpool.
E o Liverpool foi o único time no campeonato inglês que ganhou do City. Foi um 4-3, mas que chegou a ficar 4-1. Foi um jogaço. Então, eu acho que o único favorito aí que corre um certo risco, e o Liverpool também tem uma tradição, já foi campeão da Champions, coisa que o City não foi, mas é que o City está jogando muita bola. Domingo, antes de ontem, de novo, o City passeou. Ele foi jogar com o Everton em Liverpool, fez 3-0 assim, com a maior facilidade, e no segundo tempo, Zé, deu a bola para você. Você joga um pouquinho aí que nós vamos descansar para a Champions, vocês ficam correndo para lá e para cá. Aí os caras até fizeram um gol, tal, ficou 3-1, mas é um negócio absurdo, o domínio de jogo que tem o time do Guardiola. Além de encher os olhos, né, Zé Boquinha? Os caras jogam por música, né? É um gol bonito atrás do outro, é impressionante. Bons jogadores, futebol refinado e um técnico de altíssimo nível, né? Você consegue juntar tudo isso aí, né? O Guardiola realmente mostra que ele não era bom no Barcelona porque o time era bom, não. Porque esse time aí ele montou. É verdade. O primeiro ano dele não foi grande coisa, ele foi montando o time. E agora você está vendo aí já o resultado do trabalho do Guardiola. Então é indiscutível que o Guardiola realmente é um dos maiores técnicos do mundo. Só quero fazer um registro aqui para a gente não esquecer do nosso interiorzinho aqui. Pois né? não. Ponte Preta ganhou do Mirassol. Ganhou, é verdade. Campeão do interior. Parabéns, e é pela quarta vez, né? Tetracampeã a Ponte, do torneio do interior. Tetracampeã. A Ponte não tem título, tá aí, ó. Tá aí, ó. Mais uma para a sala de troféus. E do outro lado aí, descendo a avenida, como é que é o nome da avenida, Zé? Você sai do campo da Ponte, desce uma avenida e sai lá no Brinco? Como é que é o nome daquela avenida? Princesa do Oeste? Não, Princesa do Oeste é a que fica, é aquela já que fica lá ao lado do campo do Guarani, lá embaixo. Eu tô dizendo aquela que... eu tô dizendo, quando você sai do campo da Ponte, né, você desce assim uma ladeira, que até tem uma pastelaria. Agora você me pegou, cara, deu um branco. O Zé Boquinha mora em Campinas e não sabe... Eu passo nela quase todo dia. E até tem um pastel maravilhoso nessa avenida, né, cara, lembra? Do lado esquerdo descendo, assim, tem um pastel espetacular. Você desce aquela avenida, indo para o outro lado da cidade, o lado verde da cidade, o Guarani, pela Série A2, o Paulista empatou 0-0 com 15 em Piracicaba, agora vai decidir em casa para saber se volta ou não para a Série A1. De qualquer maneira, qualquer um dos dois que voltar vai ser legal, né, Zé? Seja o 15 ou seja o Guarani. Pena que não dá para voltar os dois, né? Porque eles se pegaram aí numa semifinal de Série A2. Mas assim, do outro lado estão Oeste e São Bernardo. O Oeste ganhou o primeiro jogo, então deve subir o Oeste, e aí fica a dúvida entre Guarani e 15. Qualquer um dos dois que subir vai ser legal, porque são duas equipes muito tradicionais do interior e fazem falta na Série A1 do Paulistão, né, Zé? Pois é, a história deles começa no final da década de 40, né? O Campeonato Paulista era um campeonato fechado. Aí criaram a divisão de acesso, a lei do acesso. Seria a segunda divisão hoje, né? Esse Série B que a gente chama. E o 15 Piracicaba foi o primeiro campeão da lei do acesso em 1948. E o Guarani em seguida, em 49, foi o campeão. Depois eu não me lembro o que aconteceu, se desmembrou, acabou essa lei do acesso, virou uma segunda divisão com subida, com acesso e descenso. Mas eles tinham esses dois títulos históricos até hoje, né? Que ninguém tem, né? Campeões da lei do acesso. É um negócio para o interior de São Paulo muito legal. Eu tinha até um parente que jogava no 15, que era o primo irmão da minha avó, que era o Adolfinho, lateral esquerdo daquele 15, que tinha Gatão, Rebeca, Chichico, Fernandes. Eu colecionava figurinhas lá, viu, Lima? É mesmo, Zé Boquinha? Tô entregando o ouro aí. Tô falando de 48, 49. Ô, Zé Boquinha, ainda bem que existe uma coisa chamada Google Maps, né, Zé Boquinha? Essa avenida aí, talvez o nome tenha sido mudado ao longo dos tempos, mas ela se chama... E como é que você não vai lembrar um nome desse, Zé Boquinha? Ayrton Senna da Silva, Zé Boquinha. A avenida que sai ali. Cara, muito prazer, porque até hoje eu pensava que era a avenida dos estádios, era qualquer coisa assim. Então, E isso aí é criação não muito antiga, não. Por isso é que eu tô viajando na maionese. E tem uma outra avenida aqui. Silva, Senna, pelo amor de Deus. Então, mas é engraçado assim, ó. Deixa eu te falar. A parte que sobe, aquela que sai do campo do Guarani e sobe pro campo da Ponte, chama Ayrton Senna. Mas a parte que desce chama Avenida Monte Castelo, Zé Boquinha.
É, porque ela é quebrada, né? É, Quando exatamente. você passa em frente ao campo, você entra nessa avenida e de repente você sai, você pega essa Monte Castelo, que é o Decidão. Eu estava pensando na Monte Castelo, falei, não, mas tem outro nome, por isso que eu não lembrava. É que eu só moro aqui há 50 anos. Só é difícil, é difícil. E o nome da pastelaria, eu vou fazer um merchan pro cara que é O Pastel do Proença. Então é um pastel realmente espetacular, o Pastel Proença ali, que fica exatamente entre o estádio do Guarani e o estádio da Ponte Preta, na Avenida Ayrton Senna da Silva, em Campinas. Pode comer um pastelzinho lá que eu recomendo, né, Zé Boquinha? O Zé Boquinha, de vez em quando, faz um pit stop lá. Quando a gente fazia jogos em Campinas, ali era um ponto de parada obrigatório da nossa equipe. Zé, grande abraço. A sua sucuri se divertiu. E olha, a sucuri e o escorpião também, né? Porque a sucuri, o pastel não é muito caro, então você alimentava a sucuri, que existe dentro do estômago, e o escorpião, que fica no bolso também, não ficava muito chateado, porque o preço é bom, né? Como a gente diz no interior, é bom, né, Zé Boquinha? É bom demais. Então tá, Zé Boquinha. Em Piracicaba era pra lá de bom. Pra lá de bom, tá certo. Então, um grande abraço, Zé. Grande abraço, foi bom mais uma vez tê-lo aqui no nosso Breakfast News, com as informações do futebol brasileiro. Hoje falamos também de futebol internacional, porque logo mais teremos o plantão da Champions aqui na Rádio Futebol Clube. Grande abraço, Zé Boquinha. Valeu, bom dia. Fique ligado que a qualquer momento tem Click Time aqui na Rádio Futebol Clube. E não se esqueça, a partir das 15 horas e 30 minutos, o plantão da Champions, com todos os detalhes de Juventus e Real Madrid, Sevilha e Bayern de Munique. Se você não acompanhou o nosso programa completo, se você quer acompanhar o programa, você chegou no finalzinho e tal, não se preocupe, ele vai ficar em podcast, é só acessar radiofutebolclube.com.br e clica no Breakfast News e você vai ouvir não só a edição de hoje, se quiser ouvir edições anteriores também, está lá à sua disposição. E logo mais à noite tem Palmeiras e Aliança Lima, também aqui na Rádio Futebol Clube, a partir das 9h20. Grande abraço, fique sempre ligado na Rádio Futebol Clube. Aqui você já sabe, somos apaixonados por esportes.